Nós vamos passar a reflexão na palavra de Deus e conforme anunciei na semana passada e também hoje pela manhã, eu vou começar uma série de sermões, 7 sermões, em cima do texto do primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Começo esta série hoje, no próximo domingo, de manhã e de noite, no outro domingo, de manhã e de noite, no outro domingo, de manhã e de noite. Se não houver nenhuma questão especial, diferente, nenhuma surpresa, mudança, qualquer coisa, nós estaremos procedendo assim. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessá-la aí no seu smartphone, ou então você pode acompanhar também na projeção, tá bom? O texto que lá estará projetado. E diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? O tema geral desta série de sermões é o tema de cada um desses sermões. Eu não vou criar um tema para cada um dos sermões. Vamos refletir sobre a oração de Jabes. A oração de Jabes. E queridos, nós temos diversas orações marcantes ao longo da história da Bíblia, mas talvez nenhuma delas esteja envolvida com tanta curiosidade quanto a oração de Jabes, pela forma como ela entra no registro das Escrituras Sagradas. Eu não quero, no entanto, iniciar refletindo exatamente sobre a oração, mas eu quero puxar um assunto para a gente poder fazer as aplicações mais à frente em cima do texto da palavra de Deus. Eu quero contar uma experiência que eu vivi a título de introdução e a minha primeira, e assim poder conduzir a reflexão posteriormente, em diante. A minha primeira formação, ela é técnico em construção civil, técnico em edificações, né? E eu tive a alegria de fazer bons estágios, embora essa minha primeira formação em tudo que estudei, ela esteja total e completamente obsoleta, né? Completamente ultrapassada. Eu sou ainda daquele tempo em que se fazia projetos na prancheta com papel vegetal e caneta nanquim. E primeiro você fazia o esboço de todo o projeto no papel manteiga, e depois colocava por sobre o papel manteiga o papel vegetal, né? E lá com o esquadro, e lá com todos os instrumentos, todo o equipamento, você fazia os projetos de construção civil, legalização e etc. E depois, já há muito tempo atrás, surgiu o AutoCAD, e eu já não sei mais o que existe mais em relação a isso. Mas eu tive a alegria de trabalhar durante um bom período dentro de um condomínio. E nesse condomínio eu coordenava 11 obras. Eram 11 clientes, né? Eu trabalhava para um engenheiro e eu ficava dentro desse condomínio supervisionando
cada uma das obras e fazendo a ponte com o escritório para que tudo que era necessário para que a obra acontecesse, de fato, fosse acontecendo. Chegava o momento, então, em que a obra ia ficando pronta, e chegava o momento de entregar a obra, bem próximo, de entregar a obra para o proprietário. E ali, naquele período, por minha característica pessoal, né, eu tenho um problema, todo mundo já sabe disso aqui, que eu tenho um problema sério com simetria, eu tenho um problema sério com detalhe, entendeu? Eu tenho um problema sério, tem coisas que não incomodam a ninguém e acabam me incomodando, né? Mas enfim, chegava aquele momento em que você tinha que fazer a revisão da obra toda, para poder buscar defeitos, buscar falhas, para poder então comunicar ao pedreiro ou ao mestre de obras, para que ele fosse fazendo esse reparo, né? E determinados serviços que eram feitos, eles não poderiam ser feitos necessariamente pelo pedreiro responsável da obra. Você teria que ter um funcionário contratado especificamente para fazer arremates. Eu me lembro, Cadu, que eu pegava um giz que tivesse a cor diferente das paredes da construção, e eu começava a andar e olhando e buscando nas paredes falhas no processo de nivelamento de massa, e eu chegava lá e circulava, e onde havia qualquer tipo de defeito, eu ia com giz e colocava assim uma seta apontando, e além disso uma prancheta, né, e ia anotando as questões que tinham ficado para trás, sabe, alguns acabamentos, alguns detalhes que acabaram ficando para trás, para que chegasse então o arrematador. E esse arrematador, que era uma figura, gente, extraordinária, sabe, era assim, pensa num sujeito de serviço limpo, ele era um irmão da Assembleia de Deus, ele trabalhava com uma blusa, né, social, amarradinha, presinha, abotoada até aqui, com a sua calça social, de sandálias de dedo, e ele ia com a colherzinha dele de pedreiro, ele ia com todo o seu equipamento, e ele fazia todos os arremates de maneira caprichosa, sabe, de maneira detalhada, e ainda assim, você passando esse filtro uma primeira vez, passando esse filtro uma segunda vez, depois vinha o proprietário e dizia assim, olha, ficou isso aqui, ficou aquilo ali, tem um defeito aqui, ali de outro jeito. Essa era uma função que eu desempenhei, foi uma função que eu desempenhei, mas essa figura do arrematador foi uma que me saltou aos olhos. O que é o arrematador? O arrematador é aquele que faz arremates, é aquele que cuida de detalhes, é aquele que trabalha com o acabamento, ele é o responsável pela precisão e perfeição dos detalhes de uma obra. Ele funciona como o último filtro purificador de qualidade de uma obra, antes do próprio proprietário, que consegue ser mais arrematador que o próprio arrematador, porque ninguém tem um olho mais clínico do que o próprio proprietário, né? A ação de um arrematador faz toda a diferença na apresentação final de uma obra. É o mesmo que você fazer a revisão, por exemplo, do seu TCC, né? Você vai fazer lá o seu trabalho de conclusão de curso, você vai fazer alguma coisa que tem que apresentar um projeto, sabe, uma apresentação para alguém, ou para os seus superiores, enfim, você vai apresentar o seu produto, você tem que ter atenção com os detalhes, porque os detalhes, eles fazem toda a diferença. Os detalhes, queridos, eles são sempre os que chamam mais a atenção e também os que agregam os maiores elogios. É muito bonito quando você entra, por exemplo, num museu, ou quando você entra numa construção histórica, e dentro dessa construção histórica, centenária, você vai ver todo o cuidado de detalhamento no processo de restauração, porque via de regra uma construção histórica já passou por um processo de restauração,
né, ou de conservação, e você vai vendo todos os detalhes, os vitrôs e tudo mais, é tudo muito bonito, os detalhes chamam a atenção, funcionam como elementos diferenciais, queridos. Se tem algo que chama a atenção das pessoas, são os detalhes, e isto funciona também na vida. Você sabia disso? Os detalhes da nossa vida chamam a atenção das pessoas. Detalhes fazem toda a diferença. Se você dispensou ou não a atenção, se você conseguiu mostrar que estava ouvindo, se você comunicou ou não, sabe, com precisão aquilo que precisava comunicar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você pode passar por essa vida sem ser notado por ter descuidado dos detalhes, ou sendo alguém de quem ninguém quer lembrar, porque os detalhes que foram ressaltados foram muito ruins. Porque existem os dois tipos, existem tanto aqueles detalhes bons, como existem também aqueles detalhes ruins, aquelas coisas que ressaltamos com prazer, e aquelas coisas que ressaltamos com um espírito imensamente restritivo, sabe, colocando um rótulo de restrição àquela pessoa, naquela pessoa ou naquilo sobre o que se fez juízo ou se fez análise. Por que eu estou tratando sobre isso? Neste primeiro sermão dessa reflexão sobre a oração de Jabes. Eu estou tratando disso pela seguinte razão: porque a história de Jabes, ela só é notada por nós por causa de detalhes. Se não houvesse destaques, se não houvesse por causa ou por conta, sabe, do escritor bíblico, a lembrança motivada pela iluminação do Espírito, no processo de revelação para registrar alguns detalhes, sabe, Jabes, a sua vida passaria despercebida como todos os outros que nesta mesma nominata genealógica de 1 Crônicas capítulo 4 por nós passam, e passam, porque muitos de nós não gostamos nada quando a gente está fazendo a nossa leitura bíblica e tem que entrar, por exemplo, no livro de Números e ter que lidar com todas aquelas informações numéricas. E também quando paramos diante das genealogias e temos que parar para ler, e fulano gerou Beltrano, e de Beltrano gerou Cicrano, e Cicrano teve 3 mulheres, e de Cicrano da mulher 1 ele teve fulano, e do outro teve Cicrano, e do outro teve Beltrano, e aí fulana gerou Cicrano, e você fala assim, qual é o propósito disso? Biblicamente tem propósito. Mas neste momento em especial, Jabes se destaca porque um detalhe foi ressaltado. A vida de Jabes, e nós sabemos muito se elocubra, muito se especula, sabe, sobre a vida de Jabes, mas de maneira registrada internamente, em evidência interna da Bíblia, a gente tem muito pouco sobre a vida de Jabes para podermos refletir, mas aquilo que encontramos aqui precisa ser valorizado, por quê? Porque foi objeto de destaque. E se Deus não quisesse que a figura de Jabes fosse em algum momento por nós, sabe, observada e sobre ela pudéssemos meditar, ele não teria feito com que o escritor bíblico deixasse ali esses sinais, esses indícios. Na verdade não são nem indícios, são declarações sérias que são feitas aqui a despeito de simples. Houve algo especial na vida de Jabes, algum detalhe que chamou a atenção do historiador de tal maneira que o fez interromper a nominata genealógica para fazer em relação a Jabes aquilo que em relação aos demais ele não fez. E o que a Bíblia diz? E eu separei 3 versões para nós olharmos isto. A primeira delas é a versão revista e corrigida, que diz o seguinte: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E foi Jabes, já estou nessa tela, tá? Obrigado.
A segunda versão é a Nova Versão Internacional, a NVI, e diz: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. E ainda uma terceira versão, que é a Bíblia na linguagem de hoje, que é quase uma paráfrase: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A questão para nós, queridos, principal para a nossa meditação hoje é: qual foi o detalhe? Ou quais foram os detalhes na vida de Jabes que fizeram com que ele fosse destacado dos demais? O que foi que houve de tão especial em sua vida para merecer o destaque que recebeu? E aí, antes de eu começar a fazer a reflexão, a primeira coisa que eu imagino aqui é: se hoje tivessem que escrever a árvore genealógica da família Andrade, Peixoto e Legentil, que é de onde eu venho, quando chegasse em Leonardo, o que seria escrito? Será que haveria algum destaque? Ou será que passaria, como todos os outros, de maneira equivalente? Será que mereceria algum apontamento? Será que mereceria alguma consideração, algum destaque? Ou simplesmente, Luiz de Sirlene gerou Leonardo e Márcio, e daí por diante, e assim por diante. E você, hoje, no seu registro genealógico, na sua árvore genealógica, se fôssemos fazer um registro inspirado pelo Espírito de Deus, sabe, o que será que seria escrito? O que será que seria, é ótimo, né? O que seria escrito sobre você no meio dessa história? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de fazer, abrir a janela, porque na verdade isso diz respeito não somente sobre aquilo que de nós se sabe, mas principalmente sobre aquilo que em nós se vê. Porque nem sempre aquilo que se sabe corresponde exatamente àquilo que é visto. Então vamos lá, vamos continuar essa reflexão e fazer pelo menos 3 reflexões aqui sobre Jabes e sobre o que houve de destaque nesse primeiro momento, nessa primeira reflexão, nesse primeiro sermão sobre sua vida e esses 2 versos que aqui estão registrados. Eu posso dizer que Jabes, ele funcionou como uma espécie de arrematador. E se eu tivesse que dar um título para Jabes, eu o chamaria neste momento, nesta reflexão, de um arrematador de Deus. Alguém que teve atenção com detalhes. Alguém que resolveu não fechar os olhos para detalhes. Alguém que resolveu ter, sabe, uma atitude diferente, uma postura diferente e teve uma iniciativa diferente. E isto trouxe um detalhe a mais de destaque para a sua vida. E qual a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite? Como um arrematador de Deus, à semelhança de Jabes, eu quero dizer que você não deve se conformar em ser apenas mais um. Não se conforme em ser apenas mais um. Pastor, mas isso soa meio arrogante. Não, eu não estou dizendo para que você seja soberbo. Eu não estou dizendo para que você se vista de um espírito arrogante. Eu estou dizendo para que você rompa de repente com um pensamento formado e com um juízo formado a seu respeito que o torna simplesmente mais um, quando Deus tem para você algo especial se você assim buscar, para se tornar diferente para a sua própria vida e por conta disso para edificar vidas de terceiros, as vidas dos outros também. A Bíblia vai dizer para a gente que foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Dentre seus irmãos, Jabes acabou alcançando um destaque. Nós vamos refletir um pouco mais à frente sobre algumas dificuldades que Jabes enfrentou.
Mas ele foi mais ilustre que seus irmãos, não por conta de um juízo simplesmente feito por terceiros, de maneira aleatória. Não, isto aconteceu porque em Jabes houve razão para isso. Porque em Jabes houve motivo para isso, para que isto fosse registrado. Ele teve uma postura, eu vou usar aqui uma expressão que é muito usada pelo nosso irmão Carlos Eduardo, pelo nosso irmão Cadu. Ele teve uma postura diferenciada em relação aos seus irmãos, a ponto do historiador dizer para a gente que ele foi mais ilustre ou mais nobre, ele se tornou o mais importante de sua família quando o que se esperava ou o que se pensava era algo completamente diferente. E como a gente consegue fazer com que a nossa vida se torne uma vida que não é apenas mais uma, mas que assuma o seu lugar no tempo, no espaço e no plano de Deus e cumpra perfeitamente e de maneira gloriosa o seu propósito? Existem vários tipos de pessoas. Por exemplo, na vida existem aqueles que sonham, e muitos são sonhadores, e é muito importante você sonhar, é muito importante você projetar, é muito importante você aspirar, mas existem aqueles que sonham e existem aqueles que realizam. Existem aqueles que correm atrás, existem aqueles que procuram fazer as coisas acontecerem. Sabe de uma coisa? Existem inúmeros sonhos maravilhosos enchendo, lotando cemitérios, e que nunca saíram do campo da razão, nunca saíram de dentro do coração, foram apenas desejos, aspirações. Ai, como eu quero, olha, se eu pudesse, olha, se eu tivesse oportunidade, olha, se uma porta me fosse aberta, e apresentam mais argumentos de lamento e considerações sobre o que não foi, do que necessariamente colocar o coração em fazer acontecer. Isso me faz lembrar uma história do rei Davi, desejando, sentindo no coração aquele desejo, aquela saudade de beber de uma determinada água que estava num determinado poço, numa cidade. Só que entre onde ele estava e a cidade havia um exército. Ele, quem me dera beber água daquele poço. 3 homens dos seus valentes ouviram o desejo do rei. Eles desceram a penha, atravessaram o acampamento e o assentamento do exército inimigo, buscaram a água, pegaram a água da fonte, trouxeram de volta e a deram a Davi. Aqui, Senhor, a água que o Senhor tanto desejou está aqui. Ele, de maneira nenhuma, não vou beber isso. Isso poderia ter custado a vida de vocês. Eu vou ofertar isso em libação ao Senhor e entorna a água. Aqueles homens perceberam um sonho que não era deles, um desejo, uma aspiração que não era deles, mas era do seu rei. E para honrar o seu rei, eles fizeram com que o sonho do rei acontecesse através deles próprios. Eles não apenas disseram, poxa, que pena, nosso rei vai ficar com sede. Não, nós vamos fazer acontecer, nós vamos lá e vamos apanhar água para o nosso rei. E trouxeram a água. Existem aqueles que sonham, existem aqueles que fazem acontecer. Existem aqueles que, na vida, esperam contemplando, enquanto existem aqueles que esperam trabalhando. Sabe? Existem aqueles que ficam aguardando a oportunidade, aguardando a chance, aguardando que alguma coisa aconteça, sabe, que a oportunidade se abra, e enquanto isso apenas esperam, descansados. Mas existem aqueles que continuam semeando, arando a terra, sabe, para quando a chuva vier, encontrar semente pronta para brotar, e a estes Deus abençoa. Existem aqueles que fazem acontecer, e existem aqueles que sonham, existem aqueles que esperam simplesmente contemplando, e aqueles que esperam trabalhando. Quem é você? Eu acredito que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, porque ele não era apenas um sonhador, e porque ele não era apenas um contemplador. Ele era alguém que determinou e decidiu sobre si que seria diferente, e começou a agir para fazer diferente. Ao que tudo indica,
Jabes não se contentou em ser apenas mais um. A sua figura destacou-se diante da sua família, da sua tribo, e o mais importante, diante dos olhos de Deus, porque o texto diz: o Senhor o ouviu. Ao registrar-se que foi mais ilustre que seus irmãos, podemos entender, foi diferente. Foi diferente. Sabe, meu querido, ser diferente não é um capricho ou uma vaidade, é uma necessidade. Ser diferente não é um capricho, uma vaidade, apenas para que você obtenha destaque. Ser diferente é uma resposta a uma necessidade que a nossa vida tem, que nós temos, que o reino de Deus tem. Você olha para os grandes homens de Deus, os servos de Deus, todos eles foram pessoas que fizeram diferente a partir de necessidades detectadas. Neemias orou ao Deus dos céus depois de ter recebido a notícia de Anani sobre como estavam os seus irmãos em Jerusalém, como a cidade estava completamente em miséria, e ele orou, e ele chorou, e ele jejuou, até que chegou o momento que ele estava diante do rei, e o rei pergunta para ele, enquanto ele o servia: o que está acontecendo com você? Você não costuma ficar assim? Você está entristecido, está abatido? O texto vai dizer: então eu orei ao Deus dos céus, e ali Neemias começou uma jornada de alguém que a partir de uma necessidade que o incomodou, fez a diferença para a reconstrução dos muros em Jerusalém 56 dias depois. É assim. Chegou Davi, com as marmitas dos seus irmãos, no fronte de batalha, o gigante Golias afrontando os exércitos do Deus vivo. Davi olha para aquilo e fala: não, isso é brincadeira, isso não pode ser assim. Como pode ser assim? Como pode esse incircunciso filisteu afrontar os exércitos do Deus vivo? Levam ele até Saul, ele conta da sua experiência como pastor de ovelhas, como ele cuidava das ovelhas de Jessé. Ele fala da sua experiência em lidar com predadores, ele apresenta as suas credenciais. Sabe, Saul tenta colocar sobre ele a sua armadura, ele não conseguia nem se mover. Ele: não preciso disso, eu só preciso da minha funda, e eu vou voltar aqui com a cabeça daquele miserável na mão. E por conta daquela necessidade, pela fé, ele vai, faz diferente, e volta com a cabeça do gigante na mão. Meu querido, ser diferente não é um capricho ou uma vaidade, é uma necessidade. Olha para a sua família, olha lá para o seu ambiente de trabalho, olha para os seus amigos na faculdade, olha aí para os seus colegas de negócios, empresários que de repente, ou microempresários que são aí seus amigos, olha como eles são, olha como é o tipo de conversa, olha quais são os valores que estão sendo, distribuídos e que permeiam esses relacionamentos, e diga para mim se não é uma necessidade de encontrar alguém que seja diferente, que faça diferente, e que possa dizer assim, no meio daqueles empresários: fulano foi o mais ilustre, no meio daquela família ele foi diferente, e ele foi mais ilustre. No meio daquele ambiente lá de trabalho, naquela empresa, com aquele patrão que parece um poste, ele foi mais ilustre do que todos os outros empregados. No meio daquela comunidade, naquela vizinhança, ela foi mais ilustre. Você não pode se contentar em fazer parte das estatísticas daqueles que são exatamente a mesma coisa. Jabes não quis isso para a sua vida. Então, meu querido, em nome de Jesus, não se conforme em ser apenas mais um. Seja diferente, faça diferente. Amém? Em segundo lugar, como Jabes, um arrematador de Deus, contradiga todas as previsões. Frustre todos os juízos contrários a seu respeito.
Mas não faça isso, sabe, com revanchismo, não faça isso com raiva, não faça isso para apontar as pessoas e dizer assim: olha, está vendo, eu consigo, você fez juízo ruim de mim, mas eu consigo, você está aí, ó. Não, não é isso. Mas assuma uma condição de ruptura com aquele juízo depreciativo a seu respeito. O texto vai dizer, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Sabe, existem alguns nomes que eu nunca vi em ninguém. Um deles é Judas. Você tem algum amigo chamado Judas? Tem? Coitado de Judas, o nome, não da pessoa. Ele não era nem o único naquela época. Aleluia. Ele não era nem o único naquela época, o único Judas. E ele simplesmente condenou aquele nome. Outro nome é Jabes. Você pode até encontrar, mas é difícil, né? Só um desavisado vai pegar e colocar o nome do seu filho de Jabes. Embora Jabes não signifique literalmente a palavra dor, mas na sua construção hebraica soa muito parecido com a palavra dor. Aquilo foi suficiente para trazer sobre si uma espécie, sabe, de previsão. Alguns gostam muito de usar a palavra profecia, que seja uma espécie de profecia, porque era comum que as crianças recebessem um nome por alguns motivos. Em primeiro lugar, por conta do sentimento que elas causavam no momento, e aqui Jabes está envolvido nesse processo. Se era um momento de alegria, um momento de vitória, um tempo de fartura, um tempo de prosperidade, um tempo, sabe, onde tudo ia bem, os nomes eram os nomes mais louváveis. Mas quando o tempo era difícil, os nomes também, ou a circunstância na qual houve, sabe, o parto, sabe, o nascimento, aquilo influenciava também no nome, nos nomes que os pais davam aos seus filhos. Na maioria das vezes, o nome de uma criança funcionava como uma espécie de profecia. Era como se pelo nome se previsse o que a criança seria ou faria. Seria também uma espécie de marca histórica que acompanharia durante toda a sua vida. Agora imagina você, olha José, presta atenção Zé, você sai na rua e está andando, e você passa, cumprimenta as pessoas, e apontassem para você e dissessem ali, ó, aquele ali, ó, é o causador de dores. Já imaginou, Mateus? Você está lá na faculdade, está lá fazendo sua pós-graduação, está lá com seus colegas e tal, enquanto está todo mundo junto de você, está todo mundo conversando numa boa, você dá as costas, eles viram para você, viram para eles próprios, longe de você, e você está vendo lá? Aquilo lá, cara, fez e faz a mãe dele sofrer. Aquilo ali é um testemunho de sofrimento, aquele rapaz. É um testemunho de sofrimento permanente. Nada vai dar certo na vida. Ele amaldiçoou a mãe dele com tanta dor no dia do parto. Não vai dar certo. Não vai fluir. Imagina isso. Era mais ou menos o que acontecia em relação a Jabes, essa carga que caía sobre ele, por conta do nome que ele recebera. No entanto, Jabes, ele contradisse todas as previsões, todas elas. Com coragem, queridos, ele transformou as previsões pessimistas a seu respeito e construiu uma dignidade maior que a dos seus irmãos, porque a Bíblia diz, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não se chame Jabes, certamente você não se chama Jabes, muito provavelmente, a não ser que eu tenha dado muito azar em ter falado de Jabes aqui, tendo algum aqui, aí é muito azar. Aí entra aqui aquela piada que o urubu, quando está com azar, o de baixo faz no de cima, né? Mas seria um azar miserável, né? Mas Deus é misericordioso. Tem nenhum Jabes aí não, tem? Glória a Deus, tem não. Não levanta a mão não, pelo amor de Deus, não faz isso não, né? Mas enfim, eu não sei quais foram as coisas que foram ditas a seu respeito. Você sabe. Eu me lembro que quando eu me converti, alguém que eu muito amava e ainda amo,
disse coisas muito ruins a meu respeito. E se eu tivesse dado ouvidos ao que de ruim foi dito a meu respeito, muito fatalmente eu não seria o que sou hoje. Leonardo, espera só 3 semanas, 1 mês no máximo, vai mostrar as garrazinhas dele. Eu conheço o Leonardo, conheço mais que todo mundo. De repente alguém já virou para você e disse: olha, você não presta, você não vale nada, sabe? Porque você acaba recebendo o rótulo dos erros que você comete. Depende do quanto o seu caráter é recheado desses erros. Porque muitas vezes os erros são simplesmente a expressão exata de um caráter ruim. Mas às vezes é um desvio, é uma queda. Quem está de pé diz a Bíblia: cuide para que não caia. Mas existem pessoas que se autorrotulam, e não apenas se autorrotulam, mas existem aquelas que impõem sobre elas determinados rótulos, e elas acabam tomando aquilo como verdade sobre suas vidas, Meu querido, em nome de Jesus, não importa o juízo que as pessoas fazem ou fizeram a seu respeito, o que importa é o juízo que Deus faz a seu respeito. O que importa é não somente o juízo que Ele faz agora, mas o juízo que Ele faz também por conta do futuro, se você com Ele decidir mudar esse quadro, romper com isso, a semelhança de Jabes, e dizer assim: olha, não importa se o meu nome significa isto, eu não vou provocar dores, eu não vou trazer sobre mim dores, eu não vou deixar que essa marca histórica da minha vida, esse negócio que entrou na história da minha vida, que culpa tive eu, porque no parto da minha mãe eu provoquei dores demais a ela, mas não importa, eu não quero mais isso sobre mim. E você sabe como Jabes resolve esse problema? Vou falar já já. Queridos, escolha focar sua vida nas expectativas de Deus em vez de nas previsões dos outros. Porque se depender das previsões dos outros, você nunca vai ser feliz. Nunca. Existem aqueles, olha só que coisa curiosa, às vezes não é nem por maldade não, mas existem pessoas que chegam para você e dizem assim, dizem da seguinte maneira: olha, eu quero muito ajudar você, mas para ajudar você eu tenho que me dar bem, então primeiro eu vou me dar bem e depois eu vou ajudar você. Legal, então você não quer me ajudar. Quer me ajudar? Não quer me ajudar, quer primeiro se dar bem, para depois ajudar. Isso não é amor, isso não é misericórdia, isso não é compaixão. Tem gente que faz assim, sabe, meu querido, rompa com isso e contradiga todas as previsões a seu respeito. Não importa o que os outros disseram, importa o que a Bíblia diz, que em Cristo você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E em último lugar, além de você não se conformar em ser apenas mais um e contradizer também todas as previsões, procure fazer com o simples o extraordinário. Acredite que é possível. Acredite que é possível. Como foi que Jabes resolveu esse problema? Eu vou lá, vou bater um papo com a minha mãe e vou dizer para ela que é uma injustiça ela ter colocado esse nome em mim e que ao longo da minha vida eu só sofri bullying. Palavra do nosso tempo, né? Cansei de ser chamado de Léo Banha, gente, vocês não têm noção. Criança na escola, baixinho, gordinho, popular, porque era amigo de todo mundo, me dava bem com todo mundo, mas era meu apelido. Cansei. E se eu fosse ficar com um problema psicológico porque me chamavam de Léo Banha, eu hoje no alto dos meus 116 quilos, filé magrinho. Imagina eu. Depois eu cresci, Cadu. E aí, virei uma vareta, uma vassoura com nariz. Aí passaram a me chamar de Vaporeto.
Imagine eu, motivos óbvios, né? Imagine você, se eu fosse ficar ofendido, bullying é coisa desse tempo, tem que arrumar trabalho para psicólogo, eu sei que psicólogo tem o seu lugar, tem o seu valor, recomendo um monte de gente para psicólogo e etc, mas que tem um bando de gente ganhando dinheiro em cima de coisas que na minha infância, na infância de muitos aqui, resolvia simplesmente com olho a olho no pai, dizendo assim, olha só, para você é homem, se vira, bora, levanta a cabeça, entendeu? É ou não é? É assim que funcionava. Imagine eu, mas Jabes, sofrendo bullying a sua vida toda, sabe, comentários jocosos, depreciativos, irônicos, sarcásticos, ele imaginando assim, não, eu vou abraçar isso para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso da seguinte maneira, eu vou brigar com todo mundo que me chama disso, eu vou inclusive procurar minha mãe, e vou falar, olha aqui eu sou infeliz, por que você colocou em mim esse nome? Ele poderia se inflar de um senso de altiça para resolver esse problema, mas você sabe o que Jabes fez e como foi que ele resolveu esse problema? Diz a Bíblia, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Jabes cometeu o absurdo de orar. Jabes teve a atitude de magnitude estratosférica, superlativa, de dobrar os joelhos e dizer assim, Senhor, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Sabe o que Jabes estava dizendo? De todas as armas que eu tenho para resolver esse problema, eu escolho uma só: ir para diante do Senhor, dobrar os meus joelhos e clamar ao Deus de Israel. E não vou fazer isso para amaldiçoar ninguém. Eu quero apenas ter condições de construir a minha dignidade. Ele não fez oração imprecatória, sabe? Senhor, pesa a tua mão sobre essa turma. E tem gente que faz isso, tem crente, você sabia que tem crente vingativo? Sabia? Não mexe com o Filho de Deus não, hein? Não é? A mão de Deus pesa, hein? Crente que faz oração imprecatória, está desejando mal para os outros, está se escondendo. Desejando mal para os outros, como se Deus tivesse que comprar a sua briga e fazer um mal no outro só porque você está feridinho, machucadinho. Tem crente que faz isso. Faz isso não, isso é infantilidade, criancice. Deus não tem nada a ver com isso. Vai para o pó e deseja a bênção daquele que está te fazendo mal, porque é o que Jesus te ensina. Ora por quem te persegue, abençoa quem te maldiz. É isso que a Bíblia manda você fazer. Se te pedir para andar com ele 1 milha, vai 2. Pedir a túnica, dá também a capa. Se te bater numa face, oferece também a outra. Porque assim, desse jeito, você vai ser filho do teu pai que está nos céus. Aí Jabes vai para a oração, e aqui, ele não pede a cabeça de ninguém. Jabes não pediu a cabeça de ninguém, gente. Aí galera da galeria, Jabes não pediu a cabeça de ninguém não. Senhor, dá uma surra de urtiga naquele miserável, né? Alguém aí sabe o que é urtiga? Sabe, né? Dá uma surra de urtiga naquele miserável. Não. Jabes disse assim, olha, Senhor, só me abençoa,
amplia meus termos. Nós vamos refletir sobre cada uma dessas declarações. A tua mão for comigo, ou seja comigo a tua mão, e faça com que do mal não seja afligido. A oração feita por Jabes, querido, não continha nada de extraordinário, nada. Foi uma oração simples, sincera, honesta, mas principalmente eficiente. Sabe por quê? Deus o ouviu, diz a Bíblia. Deus atendeu a sua oração. Desde que eu me entendo por gente e por crente, eu aprendi que quando Deus responde oração, é porque o pedido feito concorre para a sua glória. É o único motivo pelo qual Deus responde oração para mim. Deus não responde oração simplesmente porque Ele me ama. Ele pode me amar e eu pedir alguma coisa que não concorra com a sua glória, ou para a sua glória, então Ele não vai atender. Se aquilo não vai glorificar o nome de Deus, Ele vai atender por quê? Só para fazer o capricho de me fazer sorrir, simplesmente? Isso foi o que eu aprendi sobre oração. A oração que Deus responde é porque ela concorre para a glória de Deus. E o texto diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Deus discerniu o coração de Jabes, as intenções de Jabes, por trás de cada um dos pedidos que Jabes fez, viu, aqui tem glória para o meu nome, o que ele está querendo é de fato glória para o meu nome, através do que ele vai fazer com isso aqui, então eu vou ouvir e eu vou abençoar. Sabe de uma coisa? Com Jabes foi assim, e com a gente precisa ser assim. Com o simples, mas sincero, alcançar o extraordinário. Com o básico, conseguir o surpreendente. O segredo, queridos, está na habilidade de utilizar o fundamental. E no caso aqui de Jabes, foi a sua oração fervorosa, ou seja, a sua oração revestida, consubstanciada de fé. Está em saber, não apenas as ferramentas, saber usar não apenas as ferramentas que tem, mas as ferramentas adequadas. Sabe uma coisa que me deixa assim, assombrado, estupefato, surpreso, sabe, boquiaberto, de bobeira, de bobeira, é quando eu levo o carro na oficina, e aí, os caras estão mexendo lá, e eles pedem a chave pelo número. Manda 13 aí. E não é a 12 não, é a 13. Não é, Ellen? Não é assim que funciona, Vanildo? Não é? Olha, manda 11 aí. Por quê? Porque se você pegar a 13 para usar na 11, não vai. É ferramenta? É. Tem utilidade? É. Mas não é adequada para aquele serviço, para aquele momento, para aquela peça, e assim você tem uma série de outros profissionais. Nós temos inúmeras ferramentas, mas precisamos saber qual a mais adequada. Naquele momento, a oração de Jabes, revestida de fé, era a ferramenta adequada. Meu irmão, minha irmã, muitos dos problemas que a gente enfrenta na vida, eles só permanecem na nossa vida porque nós não estamos usando as ferramentas adequadas. A gente crê, a gente confia, a gente conhece a Bíblia, a gente sabe o que Deus espera, mas muitos relutam em tomar as atitudes que precisam tomar. A gente vai pedir a Deus alguma coisa quando Deus espera que a gente simplesmente perdoe. A ferramenta é o perdão, nesse momento não é mais a oração. Até a oração tem o seu momento em que ela dá lugar à atitude adequada, à atitude própria. Está com problema de relacionamento, orou, vai ficar orando aí até quando? Levanta e pela fé toma posse da segunda ferramenta, que é o perdão, e vai lá e constrói e reconstrói a relação. A ferramenta precisa ser adequada. Está o segredo aí para resolvermos estas questões, usarmos as ferramentas adequadas. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente? Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus
para destruir fortalezas. As nossas armas são espirituais, as nossas armas não são carnais. São poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém, irmãos? Identifique o problema que você está vivendo e pergunte para Deus: Senhor, qual é a ferramenta que eu uso aqui? A ferramenta é a confrontação? Então eu vou confrontar. A ferramenta é o perdão? Eu vou perdoar. A ferramenta é eu parar agora e orar? Então eu vou parar e orar. A ferramenta é eu me santificar? Então eu vou me santificar. Pergunte para Deus qual é a ferramenta adequada. Jabes disse: eu vou orar, e ele orou. Meu querido, minha querida, Deus precisa de pessoas como Jabes. Deus precisa de nós como Jabes. Pessoas que capricham para Deus. Sabe por quê você precisa caprichar para Deus? Que com todos os defeitos e apelidos que você recebeu, como eu recebi ao longo da minha vida, Deus caprichou em você. Você é único, você é sem igual, até com os tiques nervosos que você tem, e eu tenho um monte. Até com os defeitozinhos que você tem, Deus caprichou em você. Então, portanto, capriche para Ele. Ele deseja pessoas que se destaquem pela diferença que fazem, porque não são apenas mais um, não querem ser apenas mais um. Pessoas que não se inclinam às profecias pessimistas, mas superam as expectativas, se levantam e digam: vai ser diferente em nome de Jesus, essa história vai ser construída de maneira gloriosa para Deus. Pessoas que saibam, com o pouco e simples, alcançar o muito e o extraordinário. Esta é a oração de Jabes. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Queria que você abaixasse a sua cabeça e que você orasse. E que você se pusesse diante do Senhor em sinceridade e dissesse para Ele assim: Senhor, eu estou entendendo, eu estou aceitando determinadas coisas na minha vida e isso está me tornando apenas mais um. Não dá para continuar assim, precisa ser diferente. E não é apenas diferente para ser diferente, mas diferente para a tua glória, para a minha felicidade, para a minha alegria, mas para a tua glória. Eu não quero ser um descuidado, muito menos quero, me render a todas as previsões que fizeram ao meu respeito. Tem gente que não dá mais nada por mim. Já disseram, aquilo ali já foi árvore que deu fruto, agora está seca. Está seca não, vai gerar fruto para a glória de Jesus. Eu vou contradizer essas previsões no Senhor. No Senhor. Eu nunca parei para pensar, Deus, que alguns problemas poderiam ser resolvidos de maneira tão simples. Bastasse eu me lançar em Tua presença como Jabes e dizer: ah, Senhor, se me abençoares muitíssimo, se meus termos ampliares e Tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido. Orar, não amaldiçoar ninguém, não desejar mal para ninguém, mas simplesmente pedir: Senhor, seja a Tua mão comigo e me abençoa. Minha família, minha casa, meu casamento, meus filhos, meus pais, meu trabalho, meu negócio, minhas emoções. Não importa, Senhor, o que estão dizendo ou dizem a meu respeito. Importa é que os planos do Senhor são maiores que os meus.
e os pensamentos do Senhor são mais altos que os meus. E a tua palavra diz que o Senhor, que é o Senhor quem bem sabe o pensamento que tem a meu respeito, pensamento de paz e não de mal, para me dar o fim que desejais, o fim que desejo. Ah, Deus, eu estou aqui, eu estou entendendo. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós, nesta noite, de maneira simples, de maneira pequena, Deus, pequena, para dizer ao Senhor que não queremos ser contados apenas como mais um. Nós não queremos notoriedade, Deus, não queremos, não precisamos de notoriedade, mas nós não queremos que a nossa vida permaneça da mesma forma, simplesmente sujeita a uma condenação que lançaram sobre nós. Portanto, Deus, eu quero nesta hora me levantar contra todas essas previsões, todas elas, ainda, Senhor, que sobre mim paire pensamentos até mesmo proféticos, como foi no caso de Jabes. Mas, Senhor, importa para nós, importa para mim o que tu pensas, o que tu queres e o que tu tens para nós. E Pai, me ensina a usar a ferramenta adequada. Me dá um coração humilde, um espírito quebrantado. Inclina o meu coração, Senhor, ao arrependimento. Leva-me, ó Pai, ao quebrantamento, para que, prostrado diante do Senhor, receba do Senhor a unção para resolver a necessidade da minha vida, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Deus.